pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu quero já começar esse vídeo desejando um feliz ano novo, maravilhoso para todos nós. Esse ano de 2022, um ano de vitórias, um ano de frutificação. Hoje eu quero falar sobre o tesouro que existe em toda dor, todo sofrimento que nós passamos na nossa vida. Nós saímos mais fortes, nós aprendemos, nós crescemos e evoluímos. Isso acontece quando nós nos permitimos. Por quê? Muitas vezes, isso é super comum, mas não é o que deve acontecer durante muito tempo. Quando nós temos alguma dor, quando algo nos causa dor, quando alguma circunstância acontece, algum desafio, obstáculo, nós colocamos o nosso foco todo naquilo. E muitas vezes o medo nos impede de ver o propósito que Deus tem maior para aquilo que a gente está passando ali. Sempre é algo que a gente vai aprender, sempre é algo que vai nos fortalecer. Só que é difícil, muitas vezes a gente não consegue. Na verdade, a dor todos passarão em algum momento da vida. Todos passam dores, dificuldades, desafios, obstáculos nessa vida. Sem exceção, mas vai da nossa escolha se a gente vai decidir aprender com aquilo e evoluir ou ficar preso ao sofrimento, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. E como que a gente consegue superar essas dores? Como todas as outras coisas na nossa vida, buscando força em Deus. Vamos lembrar da história de Pedro? Olha que interessante. Pedro estava no barco, uma tempestade, todos estavam ali desesperados, né? Um vendaval e de repente eles enxergam uma pessoa, que é Jesus, vindo, andando sobre as águas. E eles olham e falam, nossa, é um fantasma! E Jesus fala, calma gente, sou eu, não temas. Então Pedro diz, se é você, Jesus, então me faça ir até ti, me faz andar sobre as águas. E Jesus disse, venha. No meio do caminho, quando Pedro estava andando sobre as águas, focando em Jesus, ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, ele perdeu o foco, ele duvidou do que estava acontecendo, a fé dele foi abalada e aí ele começou a afundar. Então ele gritou, Jesus foi lá e o socorreu e levou ele até o barco e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, por que eu trago isso aqui? Primeiro, para que a gente já entre esse ano de 2022 sabendo que esse tesouro que existe nessa dor que a gente passou no relacionamento abusivo é para nos impulsionar para aquilo que Deus já tem preparado para a gente. Não olha para trás, não fica preso ao passado, lembrando, ruminando. Traz o que teve de melhor nisso tudo, o propósito de Deus que é maior. Porque aí você não vai focar na dor, você vai focar no propósito. Porque tudo tem um propósito maior de Deus na nossa vida. E na dor é onde Ele nos atrai de volta a Ele. E ali Ele começa a nos mostrar, trazendo primeiro de tudo a revelação. A justiça já começa a ser feita ali, nos libertando daquela escravidão. Então agora você entendeu tudo, você está livre. Não olhe para trás, não volte, porque piora e aí você retrocede. Não, gente, é olhar para frente, é seguir adiante no foco, no propósito de Deus para sua vida. Tudo que a gente passou nesses relacionamentos abusivos nos fez acordar, nos fez buscar a Deus no momento de desespero, nos fez olhar para dentro de nós, nos fez crescer, nos autoconhecer. Isso tudo é maravilhoso. Então esse é o tesouro dessas dores que a gente passou durante todos esses anos, nesses relacionamentos abusivos que tivemos. Outra história que eu quero compartilhar com vocês na palavra de Deus que mostra bastante essa história de como Deus age na nossa vida e como a gente deve olhar para isso, para quem nos salvou e nos resgatou e não para quem nos causou a dor. Porque senão a gente fica preso e não sai do lugar. E aí como que a gente vai frutificar?
não tem como, né? Não tem como frutificar enquanto você não está indo na direção certa, andando sobre as águas, crendo e sabendo que Deus estava ali o tempo inteiro cuidando de nós. E Ele tinha um propósito maior, que lá atrás, talvez muitos de vocês até então ainda não viram essa luz, mas ela existe. E no caso de José, não sei se vocês conhecem, eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo que eu fiz um tempo atrás contando toda a história dele com os irmãos. Ele era um filho muito amado pelo pai, o mais amado, e os irmãos tinham ciúmes, inveja dele por causa desse carinho especial que o pai deles tinha por ele. E um certo dia ele teve um sonho profético e super feliz foi compartilhar com os irmãos sobre esse sonho. E nesse sonho Deus mostrou para ele que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Um sonho profético onde mostrava que ele seria exaltado, que ele seria grande, que ele seria honrado. E os irmãos ficaram ainda com mais raiva. Além dele ser o queridinho do papai, agora ele vem falar que todos se curvarão diante dele. Ele está muito abusado, né? Os irmãos se reuniram e planejaram matar José. No fim, ele foi jogado no buraco, ele foi vendido, ele foi preso, ele foi difamado. Tudo que vocês possam imaginar aconteceu. Mas veja bem, Deus já sabia de tudo isso, esse processo que ele ia passar, todas essas dificuldades, adversidades que ele ia passar, que nós todos temos que passar por esse processo para lapidar nosso diamante, para que a gente possa estar preparado, prontos na verdade, para frutificar e multiplicar para a honra e glória de Deus. Ele tem um propósito maior para nossas vidas, assim como ele fez com José. No final, todo o processo, Deus esteve com ele e o honrou. Ele foi grande e Deus o fez o governador do Egito. E quando chegou as dificuldades para os irmãos dele, foram buscar ajuda e não reconheceram José. Mas José reconheceu a eles. E então, ele ali se apresentou, os irmãos souberam que era ele, e ele ajudou os irmãos. Essa história é linda, gente. Quantas vezes, nesses abusos, eles tentaram nos destruir, até nos matar, nos difamaram, fizeram coisas horríveis, mas Deus, mesmo antes da gente saber quem eles eram, e com quem a gente estava convivendo, Deus sempre cuidou de nós nos mínimos detalhes. E Deus permitiu que passássemos por isso para que a gente pudesse ver realmente quem a gente é, na nossa essência, e voltar aos braços dele, para que agora então ele possa nos usar como instrumento dele para ajudar a abençoar outras pessoas que também estão passando pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Assim é o amor de Deus. Então, eu deixo essa mensagem aqui para vocês, de que tudo que a gente passou na vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se você é um filho, uma filha de Deus, você não tem o que se preocupar. Não se permita mais sofrer. O ano passado já passou, tudo que aconteceu já passou e serviu para te impulsionar para onde você está hoje e estará a partir de hoje se você ainda não está nesse caminho. Tome a sua decisão, decida se amar, decida focar em Deus, no seu Criador e não em quem te causou a dor. O inimigo simplesmente serviu para te levar para mais próximo do alvo, do objetivo, do propósito. Que a partir desse ano de 2022 o foco seja você, seja seu amor próprio, se valorizar, se cuidar, buscar o melhor para você, sem olhar para trás, sem ter recaídas, sem precisar e depender do outro, somente precisar e depender do seu Criador e de mais ninguém. O que passou, passou. Não existe essa de voltar com ex. É ex, acabou. Se fosse para dar certo, nunca teria terminado. Não existe essa de voltar para tentar de novo porque se arrependeu, porque isso não existe. Eles não estão ali para isso. Então, que nós não olhemos para trás, porque quando a gente faz isso, a gente acaba se afundando. É olhar para frente
é focar no que tem que focar e não se deixar distrair para nenhum lado, nem para a direita nem para a esquerda, e sim seguir na reta. Essa dor serviu para te mostrar o quão Deus é maravilhoso em sua vida e o quanto Ele te cuida e te ama. Veja só, José, os irmãos puderam ver tudo o que eles tentaram fazer, pensaram em matá-lo, venderam ele, tinham ódio e inveja do próprio irmão, e eles puderam ver o que Deus fez na vida dele. Ele estava melhor do que todos ali em todos os sentidos, e ainda teve a compaixão, o amor de ajudar eles que tentaram destruí-lo. E assim Deus fez e continuará fazendo em nossas vidas. Ele nos livrou de tudo isso, nos revelou e agora Ele está nos levantando para algo muito maior do que nós podíamos imaginar. E é essa mensagem que eu deixo aqui, nesse vídeo, que esse ano de 2022 nós possamos frutificar para Deus, buscar mais do Senhor, focar nele e nas coisas que Ele tem para a nossa vida, nos permitir ser usados por Ele. Um ano que já entra aí cheio de gratidão no coração por todo esse amor de Deus por nós, que nos cuidou e nos livrou de todo o mal. Um feliz ano novo, cheio de paz, alegria, amor, sucesso, excelência, conquistas, porque somos mais do que vencedores com Cristo Jesus. Somos vitoriosos, escolhidos do Senhor. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Deus abençoe, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!